quero ler com vocês o poeta Moisés. Salmo 90, a partir do versículo 1 até o versículo 17, para a nossa meditação de hoje à noite. Eu vou ler com vocês, o texto vai ser projetado aqui atrás, e eu leio na versão A Mensagem das Escrituras. Diz assim, Salmo 90, a partir do versículo 1. Deus, Tu tens sido nossa casa desde sempre, muito antes das montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência. Desde antes de qualquer coisa existir até a chegada do Teu reino, Tu és Deus. Então, não nos faças voltar ao barro dizendo, voltem para o lugar de onde vieram. Paciência. Tenha em Tuas mãos todo o tempo do mundo. 1000 anos ou um dia não fazem diferença para Ti. Nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais que uma folha de grama, que floresce gloriosamente como o nascer do sol e é cortada sem hesitação. Tua ira é grande demais para nós. Não podemos contra o Teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados. Cada delito, desde que éramos crianças, tudo está em Teus livros. E só o que nos resta é nos submetermos a Ti, pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até 70 anos e, com sorte, chegamos aos 80. E o resultado? Só problemas. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que Te temem? Ó, ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Amém? Podemos ir embora para casa? Eu aprendi que o tempo é o único bem não renovável da nossa vida. Depois que o tempo passa, você não tem mais como recuperar. E quem está aqui hoje tem mais de 40 já sacou isso doloridamente. O problema é que leva muito tempo para a gente aprender essa lição. A gente ganha dinheiro, perde o dinheiro e pode ganhar de novo. Apesar de não ser tão fácil assim. Você conquista um amor, e você pode perder um amor e ganhar outro amor. Mas depois que o tempo passa, você nunca mais vai conseguir resgatar aquele tempo que passou. O dia de hoje passou e você nunca mais vai viver esse dia de hoje. Você vai viver, eu espero que todos nós vivamos o dia de amanhã. Mas o de hoje, ele é irrecuperável. E é muito interessante a relação que nós temos com o tempo, porque, repito, e perdão caso soe como um trocadilho, leva tempo para a gente se acostumar com a ideia de que nos falta tempo. Cada dia que passa, a gente fica com um dia a menos. Por exemplo, se eu falar para você, olha, eu estou planejando alguma coisa, mais ou menos ali para novembro. Dependendo do que for o planejamento, você vai falar, novembro, não dá tempo, está muito perto. Novembro está aqui já, daqui a pouco chega novembro. Agora, se eu falar para uma criança de 6 anos de idade que a gente vai fazer uma viagem muito legal em novembro, qual é a reação dela? Mas novembro? Novembro é daqui 25 anos. Porque para uma criança de 6 anos, você falar em 3 meses, é uma parte da vida dela muito significativa. E para a gente, aqui nós falamos em 3 meses, significa pagar 3 contas de luz, 3 boletos de IPTU, 3 prestação do carro, e é assim. Porque os dias, para nós adultos, eles vão passando com uma velocidade cada vez maior. E para as crianças, ele é lento. Natal, né? O Natal está muito longe. E agosto ainda demora 10 anos, né, para passar. Dizem que agosto demora 10 anos para passar. E
Os dias são rápidos. O Lenine cantou isso e Moisés falou sobre isso. Eu sei que isso pode soar como algo angustiante, mas eu espero que hoje à noite isso soe para você, ou chegue a você como algo animador, incentivador, porque nós precisamos fazer as pazes com o tempo. Nós precisamos entrar num processo de aprender a lidar com o nosso tempo. Eu acredito que você já tenha escutado em algum momento a frase: não existe vento favorável para quem não sabe aonde quer chegar. É para-choque de caminhão, está em tudo que é canto. Não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Eu gosto da frase, inclusive concordo com ela. Eu acho mesmo que quem não sabe para onde está indo, qual vento serve? Nenhum. Você não sabe para onde você quer ir, então não tem vento que possa te ajudar, porque você ainda não definiu para onde você quer levar a tua vida. Então você tem que fazer as pazes com o quê? Com a vida. Eu preciso definir um destino, eu preciso definir onde eu quero chegar, e a partir do momento em que eu consigo definir onde eu quero chegar, eu passo a ter, então, situações que podem ser meus aliados, que elas vão me ajudar a eu chegar nos lugares aonde eu quero levar a minha vida. E acredito que com o tempo a gente também precisa fazer um acordo de paz. A gente precisa aprender a negociar a questão de quanto tempo que eu vou gastar, quanto tempo que eu vou investir em determinados projetos, quanto tempo que eu vou insistir em determinadas ideias, quanto tempo que eu vou insistir com determinadas pessoas, quanto tempo que eu vou investir, sendo que a vida é tão rara e eu preciso pensar muito bem, porque existem coisas que não merecem meu tempo. Só que algumas dessas coisas são difíceis da gente abrir mão. Tem coisas que nós queremos muito, é difícil dizer, mas não vale a pena. Por isso que a gente precisa fazer e trazer à nossa memória o fato de não gaste muito tempo com aquilo que você já sabe que não vale muito a pena. Por quê? Porque o tempo é o único bem não renovável da tua vida. Se você perder teu tempo com bobagem, você nunca mais recupera esse tempo que você perdeu com bobagem, porque esse tempo é irrecuperável. Então eu preciso fazer um acordo de paz comigo mesmo, de pensar como e com o que eu quero gastar a minha vida. Se você não fizer um acordo com você mesmo, o tempo vem, leva teus sonhos, leva teus projetos, como o deus Cronos da mitologia grega, que na mitologia grega, quem é o Cronos? É o deus que devora os seus filhos. Porque é isso que o tempo faz. Ele vai devorando coisas, ele vai devorando pessoas, ele vai nos devorando. E eu imagino que já tem gente assim, mano, sério, você chamou a gente aqui para isso? Para falar que nós vamos morrer? E para dizer que depois que esse culto acabar, nós estamos com um pouquinho menos de tempo? Isso mesmo, eu trouxe você aqui hoje à noite para falar isso. Porque quanto mais eu perceber a sacralidade da vida, não, mais desesperado eu fico? Não. Mais atento eu fico àquilo que de fato vale a pena para mim. Utilizando outro poema que eu gosto demais, porque eu adoro essa música do Lenine, e outro do Mário Quintana, que eu já li muitas vezes aqui na Bethesda, que fala também sobre o tempo e diz assim: na vida, quando você vê, já são 6 horas. Quando você vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, nós perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Desta forma eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo, pois a única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais. Fala a verdade, quando a gente vê, já são 6 horas, não é não? Tipo, você viu uma propaganda, um convite aqui da nossa reunião, e você falou, pô, legal, eu vou lá quinta-feira. E hoje você está lá trabalhando, de repente você olhou, 7 horas. Eu moro em São Paulo, não dá mais tempo. E aí a gente fica numa loucura. Por quê? Porque de repente, quando a gente vê, são 6 horas, é óbvio que o Mário Quintana está mexendo com metáforas para dizer o seguinte: na vida, quando você vê, se você ficar dormindo no ponto, quando você vê, não dá mais tempo. Falta uma coisa essencial para você realizar seus projetos de vida, um negócio chamado tempo. E às vezes você tem até dinheiro.
Só que levou tanto tempo para você ter o dinheiro, que agora você não tem mais tempo para usar teu dinheiro. Olha que desgraça. Por isso que eu tenho que pensar o seguinte, quanto que vale a pena eu gastar na minha vida tentando ficar rico? Porque pode ser que você fique rico e não dê tempo. Aí vem um infeliz e casa com a tua filha e usa a tua grana. Pense muito bem. E o Salomão fala sobre isso. O Salomão fala em Eclesiastes, no Eclesiastes. Falou, olha, toma cuidado, porque você rala, aí vem um outro, e ele vai desfrutar exatamente daquilo que você ralou e nunca sequer desfrutou. Hoje, inclusive, a gente leu no almoço aqui a notícia de que, acho que a Apple chegou hoje à avaliação de 1 tri, né? 1 trilhão. E o Jobs está morto. Então toma cuidado com o tanto que você vai ralar para chegar em determinados lugares, porque pode ser que você vai chegar uma hora e você não tenha mais tempo para desfrutar desse negócio que está te custando tanto. Eu gosto de um escritor chamado Mia Couto, acho que vocês já ouviram falar ou já leram algum livro dele. Mia Couto é um escritor moçambicano. E ele tem um livro, aliás, os livros dele são lindos, leia todos que aparecerem na tua frente. Tem um livro dele chamado Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, alguma coisa assim. E eu vou dar um spoiler do começo do livro, que é o diálogo entre uma avó e um neto, e eles não se viam há muito tempo, anos que a avó não se encontrava com o neto, e de repente o neto entra e saiu criancinha e volta um jovem, um adolescente, ela olha para o neto e fala, meu neto, como você mudou. E ele olha para a avó e fala, não fui eu, vó, foi o tempo. Porque o tempo muda as coisas, porque o tempo altera realidades, porque o tempo altera projetos de vida, o tempo altera as coisas que para nós são relevantes, por isso que ele é um bem precioso, não renovável e que precisa estar absurdamente dentro do meu radar, dentro dos meus cuidados, porque senão chega uma hora que eu vou viver, e eu vou olhar para trás e falar, eu vivi por quê? Ou eu vivi para quê? Qual é o sentido que eu dei para a minha vida? E é muito interessante quando a gente fala em temas desses que tem a ver com não vivo em vão, com sentido de vida, com felicidade, entre outras coisas que elas se encontram, elas têm os seus pontos de convergência. É aquela lógica de, esse lance de, por exemplo, dar um sentido para a minha vida. Que dia que você dá um sentido para a tua vida? Você sabe qual é? O único dia que você pode dar um sentido para a tua vida, qual é? É hoje. Hoje. Hoje é o dia de você dar um sentido para a tua vida. Porque a gente sempre tem uma pegada meio romântica, não? O sentido da vida. O sentido da vida é o que você fez hoje. O que você fez hoje? Não, o que eu fiz hoje, eu fui trabalhar. Como você foi? Porque trabalhar você tem que ir. Você tem uma carteira lá que você tem que assinar, você tem um contrato que você tem que cumprir, isso aí você vai. Bom, então não determina o sentido da minha vida, quem determina é o Ministério do Trabalho. Não, mas quem vai determinar o como você sai de casa para trabalhar, não tem Ministério do Trabalho que possa decidir, isso é com você. Pode trocar presidente, pode vir presidente novo, troca o governador, vai continuar tudo a mesma meleca, e quem vai continuar determinando qual o sentido da vida é você. Eu vou ter que acordar amanhã? Vou, mas como? Isso está dentro de mim. E é esse como que vai dando para mim o sentido que eu estou dando para a minha vida, e é isso que vai dizer se eu estou vivendo em vão ou não. Então é possível eu viver em vão? Totalmente possível. E qual é o grande barato da vida? É que é totalmente possível eu não viver em vão. Essa decisão é minha. A liberdade de decidir os rumos e o destino da minha história, ele é meu. Existem coisas que acontecem que atravessam os meus projetos? Claro. Existem coisas que vêm e colocam a minha vida de ponta cabeça? Mas é claro. Mas eu sempre vou decidir como é que eu vou me comportar com aquilo que acontecer comigo. Kierkegaard é um filósofo existencialista e ele diz assim, sabe qual é o grande drama do ser humano?
O grande drama do ser humano é o seguinte, é que ele para na beira do precipício e ele pode pular. Ou não. Esse é o nosso drama. Sabe qual é o nosso drama? É um negócio chamado liberdade. Você está na beira do precipício, você pode dar o salto? Pode. Mas eu posso não dar o salto e ficar aqui? Também, você é livre, tanto para dar o salto como para não dar o salto. Eu sou livre para arriscar algumas coisas na minha vida? Sou, e eu sou livre também para continuar na minha mesmice, na minha rotina. Eu sou livre. E é exatamente essa relação com a liberdade, essa relação com as decisões, que vão definir, determinar o que é que eu estou fazendo com a minha vida e se eu estou vivendo em vão. Só um parêntese. Existem dias que sim, a gente vai acabar vivendo em vão. Para a gente não entrar nessa obsessão de todo dia, você pode, você é um sucesso. Não, tem dia que nós somos um fracasso antes de acordar. Tem dia que já é aquele dia que você fala, mas hoje não devia ter. Então, mas tem. E você vai ter que levantar, e você vai ter que dar um jeito, você vai ter que pôr uma maquiagem existencial e ir para a vida. E eu falo isso para te aliviar, para você não achar também que a partir de agora você tem que, não, agora é sucesso pleno. Não existe sucesso pleno. Não existe sentido todo dia. Não, a vida é complexa, vai e volta, é aquela gangorra emocional, tem dia que eu estou bem, tem dia que está um caos, tem dia que é uma dificuldade, tem dia que eu quero abraçar todo mundo e tem dia que eu quero amassar o carro de todo mundo que passa na minha frente. Tem dia que eu não posso nem falar muita coisa que depois sai no vídeo e eu fico todo complicado, mas tem dia que é um horror. E tem dia que é uma alegria. Bom, mas então nós somos loucos, mas resta alguma dúvida? Nós somos muito loucos e a gente precisa assumir a nossa loucura para a gente viver em paz. A gente precisa assumir as nossas oscilações para no dia que a gente estiver lá embaixo falar, isso aqui faz parte da vida, eu só preciso segurar a onda. Por quê? Porque uma hora sobe. E quando está lá em cima, segura a onda também para você não ficar se achando, porque você não vai ficar lá em cima o tempo todo. É exatamente essa oscilação que faz a gente ser um ser humano normal. Bom, mas você diz baseado isso em quê? Bom, eu digo isso baseado na minha experiência de lidar com o ser humano, digo isso com a experiência de lidar com este ser humano aqui durante 41 anos, e digo isso com a experiência também de um cara chamado Salomão, que falou, olha, na vida tem tempo para tudo, cara. Tem dia que você vai ficar feliz, tem dia que você vai chorar, você vai nascer, você vai morrer, você vai plantar, você vai arrancar, por quê? Porque a nossa vida é isso aí mesmo. Então, dentro dessa oscilação, dentro dessas coisas tão complexas, eu estou atento para uma coisa chamada tempo. Então, nós somos assim? Somos. Tá, mas e se eu ficar muito tempo aqui embaixo? Opa, então procura ajuda, porque o tempo está passando, e você fica aqui, e o tempo está passando. Bom, mas se eu estou muito tempo aqui em cima, procura ajuda também, que alguma coisa está errada. E o tempo está passando. Então eu pergunto para você o seguinte, pergunta básica, fácil, tranquila de você responder, o que é que você está fazendo com a tua vida, o que é que você está fazendo com o teu tempo, como é que você gasta os seus dias. É bem verdade que às vezes a vida complica e a gente não consegue lidar com um monte de situação, é muito verdade. E há uma tendência no ser humano de quando muitas coisas ficam complicadas, a gente joga tudo para o ar e fala, já que eu não vou dar conta mesmo, então quer saber? Vida louca. Eu tenho 10 problemas, não consigo lidar com 7, não vou nem me preocupar com esses outros 3. Já manda tudo. E não, a vida é exatamente eu admitir que não consigo lidar com algumas coisas, mas consigo lidar com outras. Porque enquanto eu estou tentando lidar com coisas, enquanto eu estou sendo omisso, o meu tempo está passando. Os dias estão indo e eu não posso deixar a vida à deriva, eu não posso ser omisso, eu não posso ser indiferente com as coisas do viver. O que nós temos? Nós temos o agora, e agora eu preciso fazer aquilo que há de mais bonito, de mais sagrado com a minha vida, que é o quê? Dar um significado para aquilo que eu tenho. Mas se você passa a vida reclamando, o que você tem agora é só reclamação. E Moisés vem e fala dessa brevidade e do cuidado que a gente tem numa metáfora pesada, que ele diz assim, nós não passamos de um sonho. Nós não passamos de uma névoa. Já pensou? O que é uma névoa?
não mais que uma folha de grama que floresce gloriosamente como o nascer do sol e é cortada sem hesitação. Isso é o que nós somos. É a metáfora para dizer o seguinte, do jeito que a vida é tão rápida que de repente a gente fez 50 anos. De repente são 6 horas da tarde. E de repente nós somos ceifados. Como essa grama que nasce bela, de repente alguém corta e acabou. Isso é a vida humana. E pode parecer trágico, pode ser exagerado demais. Os poetas são exagerados, eles são caricatos naquilo que eles querem mostrar. Mas eu acho muito pedagógico, porque quando eu entendo que eu tenho essa fragilidade toda, eu passo a tomar mais cuidado com aquilo que eu tenho, que é a vida. É quando você vai despachar alguma bagagem e você fica desesperado, dizendo, tem coisa frágil aí dentro, hein? Cola 400 adesivos na mala. Frágil. Por quê? Porque é frágil. Você quer que todo mundo tome cuidado com aquilo que você está despachando. Pois a gente devia ter camisetas. Frágil. Frágil. Minha existência é frágil. A existência humana é frágil. E porque ela é frágil, eu vou revestir de cuidado. Então, pensar na brevidade da vida não é para deixar ninguém desesperado. Pensar na brevidade da vida é exatamente para a gente ficar animado em viver alguma coisa que a gente não sabe a hora que vai acabar. É não ficar aguardando para amanhã, porque amanhã pode nem chegar. E com tão pouco tempo. Será que vale a pena passar a vida reclamando que nada acontece, sem fazer nada para que algo aconteça? Por isso que eu pergunto para você, o que é que você está fazendo com o seu tempo? Reclamando da vida o tempo todo? Reclamando do teu marido? Reclamando da tua esposa? Ou reclamando que você não tem marido? Reclamando do emprego que você tem, que o chefe é ruim? Ou reclamando que você não tem emprego? Será que é isso que a gente vai fazer com a nossa vida? Será que vale a pena? E Moisés parece que está mexendo com a brevidade da vida, não para nos desesperar, mas para colocar ânimo no nosso coração, para trazer uma consciência. Olha, os dias são breves, viva com intensidade e viva com consciência. Preste muita atenção com o que você está fazendo com os seus dias. Mas quando fala, presta muita atenção com o que você está fazendo nos seus dias, fica uma coisa muito vaga, assim, por isso que eu falei, aterriza, e presta atenção no que você fez hoje. O que você fez hoje? Porque se você não tomar cuidado com o que você fez hoje, você vai repetir amanhã. E aí você repete de novo sábado. E aí você repete de novo terça. E aí você repete de novo sexta. E aí você chega no final do mês de agosto e fala, nossa, que mês chato. Só que aí eu não tomo cuidado e eu repito de novo em alguns dias em setembro, e repito de novo em outubro, e piora um pouquinho em novembro, aí eu chego em dezembro e falo, nossa, que ano ruim, hein? Sim, bem ruim. Por quê? Porque eu estabeleci um padrão de comportamento com a vida absolutamente ruim, não tomei cuidado e fiquei simplesmente repetindo e repetindo. Ninguém precisa viver em vão, ninguém. Mas todos nós temos potencial para. E a gente precisa guardar isso no coração. Ninguém precisa viver em vão, ninguém. Mas todo mundo aqui nessa sala, inclusive o que vos fala, tem muitas condições de viver em vão. É a hora que eu não olho para o que eu faço, eu não olho para a maneira como eu falo, eu não olho para a maneira como eu trato as pessoas. Porque quando eu falo aterrize e para pensar nas tuas atitudes, é exatamente isso. Como é que você trata as pessoas que cuidam da limpeza dos lugares onde você frequenta? Isso aí tem a ver com o sentido da tua vida. Como é que você trata as pessoas que são submissas a você? Então, o jeito que você fala com elas, isso tem a ver com que tipo de vida você quer. Isso tem a ver com o ser humano que você é. Como é que você trata a tua mãe? Então, isso aí tem a ver com o seu dia vai ser em vão ou não. Por que eu estou dando exemplos assim? Então, tratar a mãe, o filho, a pessoa que trabalha na tua casa, os seus empregados na tua empresa.
o taxista, o Uber, o motorista do ônibus, como é que você trata essas pessoas? Porque é nesse dia a dia que a gente define qual o sentido que a gente vai dar para a nossa vida e se os nossos dias são em vão ou não. Porque quando a gente fala em viver, não viva em vão, aí a gente vai lá para fim, a gente pensa numa história muito bonita e a gente fica meio fantasiando e aterriza. Aterriza. Porque o tipo de marido que você é não é determinado no tipo de festa que você promoveu no casamento ou no presente que você deu quando fizeram 5 anos de casado. Isso aí é um presente. O tipo de marido que você é vai ser determinado que dia? Hoje. Que vai somar com ontem, que vai somar com amanhã, com a semana passada, com o mês passado e com o mês que vem. Juntou tudo. Esse é você. Esse é o pai que você é. E agora me diga. Esse pai que você é, faz sentido? Vale a pena? E se você dentro do teu coração falou assim, não, mas eu dei uma festa muito legal para os meus filhos, então eu tenho más notícias para você. Porque essa festa só está escondendo as coisas que você não faz. Porque geralmente grandes eventos são para esconder as nossas pequenas omissões. Mas não há grande evento nesse mundo que consiga sublimar, apagar ou resolver as omissões somadas de uma vida. Nenhum. Porque você não vai ser definido pela festa que você dá. Você vai ser definido pela maneira como você fala nas coisas mais triviais do dia a dia. E isso vai definir se a tua vida vai ser em vão ou não. A gente lê Moisés e fica claro que ele está desanimado, mas ele não está desanimado com Deus, ele está desanimado com ele mesmo. Ele está se queixando, mas ele não está se queixando com Deus, ele está se queixando com ele mesmo. Que bom! Você sabia que você se queixar de você mesmo é uma virtude? Sabia que você reclamar da sua própria postura é um sinônimo visível, concreto de um negócio chamado maturidade? Pessoa que tem autocrítica é pessoa madura. E Moisés está fazendo toda essa autocrítica. Só que ele está falando isso para ele está falando isso para Deus, ele está usando poesia, ele está usando coisas exageradas. E ele, uma hora, ele tá dizendo, olha, o tempo passa e as coisas são rápidas demais. E se você não colocar no teu radar a necessidade de você cuidar do teu dia a dia, no que se resume a tua vida? Muito trabalho, muito esforço e uma lápide no cemitério. Aí alguém vai dizer assim, mas trabalho, esforço e uma lápide no cemitério não é o destino de todos nós? Sim. Sim. Mas, porém, todavia, contudo, e todas as conjunções adversativas que há na língua portuguesa, sim, esse é o destino de todos nós, mas a maneira como eu vou chegar nessa lápide determina se a minha vida foi em vão ou não. Que um dia vai ter uma lápide em algum lugar com o meu nome, o dia que eu nasci, o dia que eu morri, está certo. Mas a maneira como eu vou chegar lá é uma decisão absolutamente minha. E esse dia vai dizer, as pessoas vão olhar e pensar se eu vivi em vão ou não, se a vida do Vili valeu a pena ou não, se a maneira como ele se esforçou e trabalhou fez sentido ou não. Esse dia vai chegar, mas daqui que esse dia chegue, a decisão é 100% minha do que eu vou fazer com os meus dias, do que eu fiz com o meu dia de hoje. Mas nós não vamos todos morrer? Vamos. Pô, lá vai o Vili de novo falar isso aí. Sim, mas você pode morrer vivendo. Porque tem gente que vive morrendo. E isso faz toda a diferença na história da nossa vida. Eu vou morrer? Vou. Mas vou morrer vivendo. Vai ser com muita vida. Porque tem gente que está vivo? Tá, mas está morrendo. Entende a diferença? Eu falei, acho que há umas 2 semanas aqui na quinta-feira, não sei se foi aqui, falei lá no Janelas da Alma também, que a gente tem que dar muito trabalho para a morte. Sabe quando a morte chegar e falar assim, vamos, mas você vai falar assim, mas vou nada. Quero ver você me levar. E você tem que deixar a morte nervosa, porque ela fica bem nervosa e desiste, vai procurar outro. Eu sei que é desonesto com esse outro, mas cada um com seus problemas.
Ema, ema, ema. Não é não? Diz o poeta. Então eu vou morrer, eu sei que vou. Mas vai ser depois de muito viver. Vai ser depois de muito valorizar cada instante. Vai ser depois de muito fazer com que esse presente maior de Deus seja extremamente valorizado por mim. Ou seja, saber da finitude humana, trazer à memória a nossa finitude, é algo essencial para quem quer deixar um legado que não vai ser esquecido jamais. Tem um videozinho meu que rolou aí na internet e no WhatsApp. Eu nem sabia que esse vídeo ia rolar para tanto lugar, mas rolou. Que eu falo no vídeo exatamente a diferença entre viver e existir. Que tem uma diferença entre viver e existir. Existir você não pediu, você está aqui, você existe. E uma hora você vai deixar de existir, mas você pode continuar vivendo na vida de outras pessoas. Certo? Então você existe, você está aqui. Mas você está vivo, porque a existência não é uma opção tua, você nasceu e está aqui. E viver é uma questão, o que é que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso que você tem, que é a vida? E a hora que eu entendo a sacralidade da vida, a sacralidade de estar vivo, eu começo a viver de maneira tal que uma hora eu vou deixar de existir, porque eu vou morrer. Mas o que fiz, a maneira que falei, os gestos que deixei, as marcas que eu deixei nas pessoas, elas não morrem, elas ficam para sempre. E você tem exemplos, seguramente, na tua vida de pessoas que já não existem, elas não estão mais aqui fisicamente, mas elas estão vivas dentro de você. Talvez seja a tua avó, que cuidou de você, que foi um doce de pessoa, uma guerreira, uma batalhadora, e ela morreu, mas ela continua viva dentro de você. Por que ela continua viva? Porque ela não viveu em vão. Porque ela não tratou a vida como uma coisa qualquer que depois eu tenho outra oportunidade. Não, a oportunidade é única. Eu nasci e morri. Todo mundo pode dizer isso. Eu nasci e morri. Um dia eu nasci e um dia eu vou morrer. E essas coisas não são escolhas minhas. Mas o que eu faço no intervalo é totalmente meu. E esse intervalinho que a gente chama de vida, entre o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer, ele é definido pelas escolhas que você está fazendo, porque o que é você? O que sou eu? Eu sou o acúmulo das escolhas que eu fiz nos últimos, não vou dizer 40 anos, porque no começo da vida a gente não escolhe, né? Os pais escolhem por nós. Mas nos últimos muitos anos da minha vida, eu tomei decisões, e elas fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Ou seja, para viver em vão, eu preciso ter coragem e não fugir da responsabilidade de tomar decisões. E em algum momento dessas quintas-feiras de agosto, eu vou falar um pouco sobre procrastinação, que é o quê? É o ato de deixar para depois as coisas que a gente precisa decidir agora. E é um ato, inclusive, de muita soberba a procrastinação. Fora de ser um erro, é um soberba. Por quê? Não, isso aqui eu faço depois. Mas você tem depois? Você tem esse depois aí que você está falando que você faz depois? Mas você tem ele? Entende por que da soberba? Vamos decidir isso aqui? Não, isso aqui a gente vê no final do ano. Mas você tem o final do ano? Mas que arrogância é essa? Você não sabe nem que você vai estar vivo sábado. Ainda estou te dando a canja da sexta amanhã, hein? A procrastinação é uma arrogância. Além de ser um auto-boicote, porque você poderia decidir agora uma coisa que ia gerar vida e alegria em você agora, e a gente vai deixando isso para depois. Não, a vida é tomar decisão, e tem que ser agora. Porque eu tenho que fazer um acordo de paz com o tempo? Não, acho que na verdade o acordo de paz tem que ser comigo mesmo. Aquilo que eu tenho que fazer, vamos lá e vamos fazer absolutamente agora. E para encerrar, eu quero ler uma frase que eu postei essa semana nas minhas redes, do Jô Soares, que eu achei mó barato, que diz assim: dizem que antes de morrer, sua vida inteira passa diante dos seus olhos. Faça com que vale a pena assistir. E eu achei legal, porque o salmo que nós lemos fala sobre isso também, né?
Aqui, ó. Moisés falando de Deus. Senhor, Tu tens tomado nota de todos os nossos pecados, cada delito desde que éramos crianças, tudo está nos Seus livros. E aí eu peguei esse versículo e peguei a frase do Jô Soares, lembrei de quando eu era mais novo e frequentava a igreja tradicional, tinha uma parada de quando a gente morresse lá no juízo final, ia ter um telão lá. E todos os meus delitos iam passar no telão. E eu só ficava feliz porque o meu nome é com V, então é bem no fim. A maioria de vocês não ia ver a minha vacilada. Se for ordem alfabética, eu ia estar no fim. E a gente fica, às vezes, organizando a nossa vida com esse medo de... Putz, e se ficarem sabendo? Né, esse medo, assim, e a minha vida, se ficarem sabendo? Olha, a pessoa mais importante já sabe. Né? Quem é a pessoa mais importante da tua vida? É você. Você sabe dos seus delitos, você sabe o filme que você está escrevendo, você sabe. E a frase tão bem-humorada do Jô serve de incentivo para a gente. É o seguinte, ó, no final da vida vai passar um filme. Não vai. Mas se fosse passar, poxa, viva de modo que quem vai assistir falar, filmão, hein? Quando é a parte 2? Porque valeu a pena assistir. E eu estou decidindo se vale a pena assistir agora. Porque eu estou escrevendo o filme exatamente agora. E não está nos meus planos aqui não, mas eu vou terminar contando para você um filme que fez tão bem para mim. E exatamente porque não está nos meus planos, eu não lembro o nome do filme. Encontro Marcado. Vocês já assistiram? Que é um filme que mostra exatamente o lado poético e bonito da morte. E eu, quando assisti aquele filme, eu tinha acabado de ser pai. Então me marcou muito a minha paternidade com o filme e a relação do pai do filme com a filha, porque eles dois têm uma relação muito, muito intensa. Eu nem poderia contar um spoiler muito bem contado, porque eu não lembro o filme todo. Faz tempo. Mas vou contar o fim, que é a coisa mais legal de se contar de um filme. Um diálogo que tem no fim, não é o fim do filme, mas é um diálogo em que a morte vem buscar. Né? E a morte, se não me engano, é o Brad Pitt. Né? É linda a morte. Preciso reconhecer. Há de se reconhecer que a morte, tem beleza na morte. E a morte chama que eu não estou lembrando o autor. Alguém lembra, por favor? Acho que é o Anthony Hawkins, não é? Não me lembro. Mas a morte chama e eles vão atravessar uma ponte. E ele olha para a morte e fala assim, preciso ter medo? E a morte olha para ele e fala, não. Homens como você não. E eu terminei aquele filme foi para mim como uma pregação. Porque um dia eu queria escutar isso da morte. Preciso ter medo? Ela olhar e dizer não. Caras como você não. Porque a tua vida valeu a pena. Então a morte, na verdade, vai ser só uma sacralização daquilo que você fez enquanto você teve a oportunidade de estar vivo. O barato é que isso está na minha mão. Eu posso, talvez, de algum dia, ouvir isso. Eu preciso ter medo? Não. Não, porque você viveu de maneira tal que você não precisa ter medo. Então a questão e a pergunta é, o que a gente está fazendo com a nossa vida? O que a gente fez com o dia de hoje? Mas o dia de hoje não volta, você mesmo falou. Mas ele tem que servir de referência para eu não fazer as mesmas bobagens no dia de amanhã. Porque todo dia pode ser uma construção de alguma coisa diferente. Todo dia, hoje, ele pode ser a alteração, a mudança que eu tanto quero na minha vida. Fique em pé que eu quero orar com você.